Queria me apresentar muito rapidamente, embora o Schofield já tenha feito a gentileza. Eu sou repórter no Projeto Colabora, atualmente, que é uma das iniciativas de mídia que estão promovendo o Festival 3i também. Professora de jornalismo na Universidade Federal Fluminense e membro do Conselho Editorial da Agência Lupa. E aí, o que eu estou fazendo aqui, né, se eu não trabalho com checagem, com os feras que estão aqui nessa mesa? Bem, eu comecei a fazer uma pré-apuração para uma pesquisa de pós-doc que eu pretendo fazer brevemente. E aí, o meu interesse era saber a história dos boatos, quantas vezes eles triunfaram, né, na história e quantas vezes eles fracassaram. E, além disso, qual é o efeito que eles provocam no cérebro das pessoas, né? Na nossa mente, o que nos faz acreditar neles? E aí eu vou começar contando um caso de sucesso na França pré-revolucionária, uma espécie de bisavós das agências de checagem. E aqui a gente tem a Madame Dublé, né, que comandava uma dessas agências de checagem. Como é que funcionava isso, né? E fazendo uma brincadeira, uma metáfora, hoje ela poderia ser a Crista D'Águila, da agência Lupa, ou o Fábio Guzmão, do Fato ou Fake, ou a Thay, do Aos Fatos, né? Ou o Sérgio Ludic, do Comprova. Por que era importante esse trabalho dela? Bom, na França, pré-Revolução Francesa, os jornais eram proibidos de circular. Toda a imprensa era censurada. Então, como é que as pessoas se informavam naquela época? Elas iam à árvore de Cracóvia, que ficava próxima ao Palais Royal. E ali corria todo tipo de notícia, de boato, de contra-informação. Inclusive, havia diplomatas que iam lá para plantar informações. E aí, fazendo outra metáfora, seria o WhatsApp de hoje, né? Um lugar onde circula de um tudo. E aí, a Madame Dublé é só um exemplo, né, de outras redes de checagem que aconteciam na França pré-Revolução Francesa. Ela recebia semanalmente 29 conselheiros na casa dela, era uma dama da alta sociedade, mas antes dessa reunião, ela tinha um criado que ia de porta em porta, né, nos endereços previamente indicados por ela, perguntando quais eram as novidades. Então, ele era uma espécie de pré-repórter, né? E aí, a partir do que ele reunia, ele relatava num livro e anotava num livro o que seria notícia e o que seria boato. Quando esses conselheiros chegavam, eles começavam a debater a partir das informações recolhidas por esse repórter, acrescentavam as que eles tinham e chegavam a uma conclusão, a um veredito, né? Fato ou fake, digamos assim. E aí isso viravam gazetas manuscritas que começavam a circular largamente, né, em Paris. E algumas vezes essas gazetas manuscritas viravam livros impressos clandestinos, né? Porque a publicação dos impressos também era censurada nessa época. E aí a gente tem um historiador da França do século XVIII que chegou à conclusão que essas redes de checagem, junto, né, com jornais que eram cantados nas ruas, as pessoas anotavam em formato de poesia, notícias, iam passando de bolso em bolso. Tinha, como eu já falei, né, as gazetas manuscritas, os impressos clandestinos. Então, tinha uma cultura de oralidade, né, somada a esses impressos clandestinos, que acabou derrubando o antigo regime, né, a monarquia, na visão do Danton. Só que os próprios jornais, quando eles passaram a ser, né, permitidos,
também publicavam boatos. E os bisavós dos jornais também. Então, na Inglaterra do século XVII, havia as folhas volantes que circulavam sem uma periodicidade específica, né? Eram os antepassados dos jornais. Em 1616, por exemplo, no ano da morte do Shakespeare, nenhuma delas anunciou a morte do escritor. No entanto, em 1609, uma dessas folhas volantes noticiou que 2 dragões haviam sido vistos sobre a cidade de Ghent, na Bélgica. O que a gente sabe que só acontece em Game of Thrones. E aí, até os jornais mais conceituados, aqui no Brasil, a gente tinha o Jornal do Comércio, que era considerado o mais sério, tinha uma seção chamada A Pedidos, em que qualquer acusação infundada era publicada. Bastava que a pessoa, o leitor, escrevesse uma carta com qualquer acusação, e essa carta era publicada de forma apócrifa num jornal prestigiado como o Jornal do Comércio. Só que isso foi numa época do jornalismo chamado político e literário, a época do jornalismo de opinião. Então, quem escrevia os jornais? Intelectuais e políticos. Não havia ainda a figura do repórter, não havia o conceito de apuração como a gente conhece hoje, nem de objetividade jornalística. E aí, só no século XIX que surgiu o jornalismo de informação nos Estados Unidos, em 1830, mais precisamente, quando os jornais ficaram mais baratos, né, era penny press, custavam 1 centavo, e isso ajudou a massificação dos jornais. Só que esse jornalismo de informação, que inspirou o jornalismo, né, do mundo inteiro e que nos inspira até hoje, ele começou em 1830 nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil só em 1950, com o Diário Carioca, que foi o primeiro jornal a utilizar o lead, né, e a objetividade jornalística. Então, se a gente parar para pensar, a gente está falando só de 70 anos de jornalismo de informação, o que historicamente ainda é muito pouco. E aí, então, eu acho que a gente precisa conversar um pouco com a psicologia para entender, porque a gente, como jornalista, fica muito indignado, né? Como a pessoa pode acreditar nessa bobagem, como pode compartilhar isso. E aí eu trouxe aqui para vocês a opinião do Nicolas de Fonso, que é autor do livro O Poder dos Boatos. Então, ele acredita que a principal razão pela qual as pessoas acreditam nos boatos é o fato deles estarem em consonância com ideias, atitudes, estereótipos, preconceitos, né, que todos nós teríamos. E aí a história comprova isso. Durante a Segunda Guerra, circulavam boatos de que os altos funcionários do governo escapavam das regras do racionamento, né? Enquanto a população tinha que enfrentar longas filas para comprar tudo, esses funcionários seriam privilegiados. E aí uma pesquisa mostrou que as pessoas que achavam o racionamento injusto e desnecessário tinham 14% mais de chances de acreditar nesses boatos. Ou seja, elas já estavam predispostas a isso. E pior, quanto mais a gente ouve um boato, mais a gente acredita nele. Então, também uma outra pesquisa mostrou que a crença num boato pode aumentar de 40% para 60% depois que um boato é ouvido 6 vezes. Por quê? Porque isso geraria uma familiaridade, o que na psicologia se chama de verdade ilusória, né? Daí a foto do oásis no deserto. E aí, onde é que fica a lógica, né? O bom senso? Então,
também estudos da psicologia mostram que a gente só está predisposto a buscar argumentos que comprovem hipóteses nas quais a gente quer acreditar. Então, aquelas hipóteses que a gente quer descartar, a gente nem procura argumentos, né, contrários. E o pior, também tem a questão da memória e do déficit de atenção. Então, todos nós temos uma memória seletiva, né? O nosso cérebro seleciona. No momento em que a gente vai contar uma história ou repassar um boato, a gente repassa também de acordo com as nossas crenças, com os nossos estereótipos, e justamente porque a gente tem essas falhas cognitivas, né? Então, a gente preenche essas falhas, ou acrescentando fatos que não estavam na história original, né? Ou distorcendo, e conforme essa história vai passando, um a um, ela vai sendo modificada. Isso é o que na psicologia se chama de processo de assimilação. Nesse processo de assimilação, né, acontece isso. Mas tem uma boa notícia também. A mesma pesquisa sobre o racionamento durante a Segunda Guerra mostrou que os leitores que eram expostos a uma coluna do jornal de Saracusa, em Nova York, que era uma coluna dedicada a desmentir os boatos sobre o racionamento, eles deixavam de acreditar nos boatos. Então, isso seria uma boa notícia para o jornalismo? Então, eu vou guardar esse tema para o debate, mas eu só queria dar uma breve introdução. Na Segunda Guerra, as pessoas se informavam basicamente pelo rádio e pelos jornais. Hoje, os brasileiros se informam basicamente pelas redes sociais. O brasileiro é o segundo maior país, o Brasil é o segundo maior país do mundo que consome redes sociais. Né, as pesquisas mundiais mostram isso, a gente só perde para as Filipinas. E aí, todo esse trabalho maravilhoso feito pelas agências de checagem está chegando aos leitores? Então, vou deixar essa questão para a gente discutir depois.